Olá, alunos do 8º ano, vamos agora fazer a correção dos exercícios da semana anterior. Eu peço que vocês abram a apostila na página 45 e acompanhem comigo. Aqui nós tínhamos um artigo de opinião, eu fiz a leitura para vocês, né? Então, o artigo de opinião, ele é um texto que fala aí de assuntos, né, polêmicos, a fim de mostrar um posicionamento, né? Através de argumentos, ele convenceu o leitor a formar aí uma opinião, tá? Então, aqui, primeiramente, né, nós tínhamos essa tirinha, que também tem essa função de formar uma opinião, né? De levar o leitor a formar uma opinião sobre determinado tema. Então, aqui nessa tirinha, né, nós temos o tema aqui, o egoísmo, né? Então, é uma pessoa chamando um grupo, né, para segui-lo, pessoas que querem um mundo menos egoísta. E ele acaba indo sozinho, né? E no terceiro quadrinho aí, eles perguntam, e o que nós vamos ganhar com isso? Então, deixa bem claro, né, que a maioria são egoístas, né? Que a maioria das pessoas tem esse pensamento egoísta. Sempre fazer algo para ganhar outra coisa em troca, tá? Então, na página 46, começava a interpretação. Então, em que suporte a tirinha foi publicada? Então, vocês têm aqui na fonte, né? Então, ela foi publicada aqui, ó, nos quadrinhos dos anos 10, tá? Então, a tirinha foi extraída do livro Quadrinhos dos anos 10. 2. Descreva o que acontece nos quadrinhos da tirinha. Então, cada quadrinho aqui, vocês escreviam aí com suas palavras o que vocês entenderam. Então, eu vou ler aqui, tá? Uma sugestão, mas claro que se de vocês estiverem com outras palavras, mas dentro do contexto, tá certo. O quadrinho retrata uma pessoa fazendo um discurso que incentiva a formação de uma sociedade menos egoísta. No segundo quadrinho, o quadrinho retrata o orador iniciando sozinho a jornada por um mundo menos egoísta, né? Então, ele está aqui subindo sozinho. No último quadrinho, né, tem a quebra da expectativa do trabalho em equipe, né? Então, ele imaginava que muitos subiriam com ele, né? Mas há aqui a quebra da expectativa. Todos são representados sem sequer dar o primeiro passo em direção a um mundo sem egoísmo. Esse fato é ressaltado pela linguagem verbal. Então, pela linguagem não verbal, né, pela imagem, a gente percebe que ninguém subiu e que ninguém deu nem sequer o primeiro passo. Para complementar isso, nós temos a linguagem verbal, né, o texto, né, com a perguntinha, e o que nós vamos ganhar com isso? O que prova, né, que ainda essa equipe aí tinha um pensamento egoísta, tá? Exercício 3. Qual é a relação existente entre a linguagem verbal e a não verbal? As linguagens são complementares, então, como eu acabei de falar, né? A imagem complementa o texto, como o texto aqui complementa a imagem, né? Aqui eles não deram nenhum passo, nem começaram a subir, e o texto mostra isso também, né? Então, elas são complementares. As imagens retratam a apatia da maioria das pessoas perante as atitudes que devem ser tomadas para melhorar a vida em comunidade. O terreno inclinado representa as dificuldades que se apresentam diante da vida coletiva. Então, a imagem e o texto aí se complementam, tá? Página 47 agora, exercício 4. A tirinha faz uma crítica a que comportamento humano? Então, ao egoísmo, né? Então, a tirinha faz uma crítica ao egoísmo, à acomodação, à falta de posicionamento por falta de ganho pessoal. Então, se eu não ganho nada com isso, para que eu vou realizar isso? Então, tá fazendo uma crítica a isso aí mesmo. 5. Qual é o tema? A tirinha aborda como o egoísmo dificulta a união entre pessoas rumo a um mundo melhor. Então, o que subiu, né, que era nada egoísta, ele não estava querendo nada em troca, ele estava querendo apenas construir um mundo melhor, né? Os que ficaram mostram as pessoas que sempre querem algo em troca, né? Então, como que o egoísmo dificulta a união entre as pessoas? Então, vocês tinham até esse exercício para fazer, mais a atividade avaliativa, tá? Então, eu não vou fazer a correção da atividade avaliativa, porque vocês vão estar me entregando
e eu vou corrigir uma por uma, tá bom? Então, nessa semana é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.